E Maria, ela não foi sozinha ao túmulo, ela foi com outras mulheres, só que de caminhos diferentes. E aí ela chegou primeiro. Por isso que ela encontra o túmulo aberto, né? E aí quando ela olha, que ela se dá conta do que aconteceu. Mas ela não teve, nesse primeiro momento que ela chega, ela não teve ainda um encontro com Jesus ressuscitado. Sim. Ela só. E esse gancho de falando que Jesus vive, né? Porque ele vive, nos chama a lição de segunda-feira, né, Lai? O que que fala pra gente a lição de segunda-feira? Bom, a lição de segunda, ela vem falando assim, sobre Maria Madalena, né? Eu gosto um pouquinho de ler, porque eu acho que isso nos ajuda a entender melhor sobre o que está falando e contextualizar. A lição fala assim: para os seguidores de Jesus, o domingo da ressurreição começou com um profundo sentimento de perda. Maria foi ao túmulo com um único propósito: cuidar do corpo de Jesus. É interessante a gente pensar que a lição ela destaca que Maria Madalena ela permaneceu fiel até o fim. Por exemplo, ela foi a última na cruz ali, né? Na sexta-feira, quando Jesus é crucificado, ela permaneceu lá. E enquanto muitos dos discípulos ali fugiram, com medo e tal, ela permaneceu. Seu amor por Jesus, ele era um resultado da transformação que ela havia experimentado, né? Então, ela não abandonou o mestre na hora da dor. Isso me mostra que o verdadeiro discípulo, Cadu, ele permanece mesmo quando tudo parece perdido, Amém. né? Só quem foi transformado sabe o que isso significa, só quem viveu essa transformação como ela sabe o que isso significa permanecer aos pés de Jesus. Amém. E Ah, essa. Pode falar. só comentou, acrescentar na questão de Maria Madalena, quando ela chega domingo, né, que eles vão, na verdade, eles ainda estavam meio incrédulos sobre essa ressurreição, né? Jesus já havia falado que ele ia ressurgir, né, ressuscitar no terceiro dia. Porém, como eles estavam ainda com medo, porque eles tinham medo de que acontecesse com eles o que aconteceu com Jesus, eles ainda estavam um pouco assim meio duvidosos do que poderia acontecer. E aí, Espírito de Profecia também relata que Maria ela não foi sozinha ao túmulo, ela foi com outras mulheres, só que de caminhos diferentes. E aí ela chegou primeiro. Por isso que ela encontra o túmulo aberto, né? E aí, quando ela olha, que ela se dá conta do que aconteceu. Mas ela não teve, nesse primeiro momento que ela chega, ela não teve ainda um encontro com Jesus ressuscitado. Sim. Ela só simplesmente vê e ela disse, ué, aconteceu alguma coisa. Quem removeu, quem levou o corpo dele, A né? pessoa que tinham roubado, né? Ela pensou que tinham roubado, né? Para Verdade. onde que levaram? Né? Será que não tem nenhum túmulo, nenhum outro túmulo vazio que eu possa pegar ele para mim e levá-lo para ficar lá nesse túmulo? Porque o propósito delas eram ir para limpar o corpo de Jesus, Sim. né? E aí quando ela chega, ela encontra lá aquele túmulo vazio, ela sai para encontrar os discípulos, mas para falar que o corpo tinha sido levado, não que Jesus tinha ressuscitado. Ela não tinha interpretado que houve a ressurreição, né, Fábio? E, Cadu, nesse ponto, Patrícia, você falou um ponto muito interessante, que eles tinham medo. E o grupo dos apóstolos ainda tinha receio. Eles viveram 3 anos incríveis, porque eles estavam com Jesus Cristo, vendo milagres, vendo coisas que eles jamais sonharam em ver. De repente, o mestre estava numa sepultura. Então, eles estavam vivendo o caos nesse momento. O Sim. caos. Tanto é que Pedro tinha negado Jesus Cristo. Depois, Jesus Cristo foi crucificado. Judas traiu. Eles testemunharam a crucificação. Você tem ideia? É como se todo aquele sonho que na cabeça deles não estavam claro ainda o que iria acontecer, qual seria o futuro, foi destruído, virou pó. Caiu por terra, Então, né? E isso é tão forte, até nos dias de hoje, eu vi essa semana que começou a aparecer cenas da gravação do The Chosen, da crucificação de Cristo. E as pessoas nos bastidores chorando, Eu vi, chorando. Você viu? eu vi. Chorando. E como isso é tão forte? A lição, ela ainda fala assim, ó, que antes de subir para o Pai, Jesus parou para consolar a mulher com o coração quebrantado, né? Ela parou, ele, por exemplo, o universo inteiro estava esperando Jesus voltar e ele teve esse momento de parar. Por quê? Porque o foco da missão de Jesus sempre foi salvar as pessoas, sempre foi estar com as pessoas,
né? E a lição de segunda-feira traz isso, né, Lai? Que Jesus não fez um discurso. Ele disse para Maria, eu conheço a sua história, sabe? Eu sei quem você é. E ele conhece você também que está em casa. Ele conhece a sua história. Ele conhece sua dor. Ele conhece seu sofrimento. Ele conhece os seus problemas. A gente já comentou isso aqui também, Fábio. Como um Deus tão imensurável, como um Deus tão grande, ele conhece o meu problema, sabe? Ele se reduz para conhecer o meu problema, a minha dor. Olha, Cadu, a lição de segunda, ela traz uma parte também interessante que diz assim: a história dela, de Maria Madalena, no caso, nos ensina que a graça de Deus nos encontra exatamente onde estamos, mas nunca nos deixa no mesmo lugar. Como você falou aí, Jesus parou naquele momento para atender a ela um pouquinho, falar com ela, filha, calma, eu tô aqui, eu tô cuidando de vocês, não se preocupe, eu vou subir para o Pai. Mas é interessante ver como Deus é um Deus pessoal. É um Deus que para e se preocupa com uma mulher, que a gente sabe como que a cultura da época era, de se importar com ela, do desespero, da dor que ela estava sentindo, e para e dar aquela atenção. É uma coisa realmente de um Deus pessoal, de um Deus presente, né? De um Deus que se importa, de um Deus que se preocupa com o próximo. Exatamente. E se nós voltarmos ali para a tirinha de sábado, que você coloca os túmulos de outros personagens religiosos, o único que está vazio é ali, que Jesus não está no seu túmulo, e Jesus está ao seu lado. Ele está perto de você. A gente falou isso essa semana num dos programas aqui também, né? Isso. Como Deus, ele é o único Deus que se preocupa e está perto de você. Pessoal. Se relacionar com você, né? E se você está gostando, Fábio, o pessoal de casa está gostando do que você está vendo aqui no programa do Solcast, eu queria convidar vocês agora para vocês se inscreverem no canal, para vocês compartilharem os nossos vídeos, verem, né, as outras... Comentar. Comentar, verem os outros vídeos, porque é importantíssimo para que a palavra de Deus possa ser promulgada.